Salve, salve galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Fernando e vamos dar início aqui a mais uma aula no Atualidades para Provas ou para concurso, se preferirem, ok? Pessoal, fizemos já nosso primeiro vídeo, né, em nossa aula anterior e nosso primeiro vídeo não tratou-se de atualidades, né? Nosso primeiro vídeo foi apenas para explicar o que seria o portal Atualidades para Provas. Então vamos entrar aqui efetivamente agora no nosso assunto, tá? Pessoal, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre as revoltas árabes, né? Ou se preferirem também um termo de prova, Primavera Árabe, tá? Então vamos aqui para o nosso primeiro slide para não perder tempo. Pessoal, temos aqui, ó, nessa figura um mapa com os países que estão sendo afetados, os países que estão tendo manifestações populares contra seus governos. Vocês vêm acompanhando no noticiário da TV, acompanhando no jornal, acompanhando no rádio, que vem havendo grandes manifestações no Oriente Médio. Então estes aqui são os países que estão acontecendo manifestações, tá? Existem três principais países dentro desse contexto. São eles: a Líbia, opa, cadê o mouse que sumiu aqui? Aqui. A Líbia, o Egito e a Síria. Então a gente vai abordar cada um deles para saber o que realmente está acontecendo de protesto dentro desses países, quais são as causas e tudo mais que você precisa saber para ir bem na prova, tá? Pessoal, vamos começar falando de um contexto geral aqui de todos esses países e como surgiram esses protestos, né? Vamos começar pela ordem cronológica correta, falando como surgiu esse protesto. Então é o seguinte: esses protestos começaram organizados pela internet. Então a internet foi o principal meio o qual as pessoas se comunicaram para organizar esses protestos. Como a gente sabe que a internet é um meio amplo, né, que todos têm acesso, então esse protesto começou de uma maneira pequena, porém com o tempo, como todos têm acesso, é um meio de divulgação amplo, esse protesto tomou grandes proporções rapidamente. Mais especificamente, pessoal, foi pelo Facebook que esse protesto começou a ser organizado. Então anote aí, tome nota desse dado importante. E foi usado muita violência nesses protestos. A gente vai ver agora o principal foco, né, que vem sendo falado. Pessoal, o que vem sendo mais falado, que pode ser pedido em provas, que vai cair sim, tá? É sobre Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi é o presidente da Líbia. Ele está no governo desde 1969, né, ou seja, 42 anos. E, pessoal, ele é integrante da Líbia, é o presidente da Líbia, que foi o terceiro país a integrar a Primavera Árabe, ou Revolta Árabe, são sinônimos. Próximo slide. Vamos começar a ver agora algumas notícias na ordem cronológica desta revolta árabe, pessoal. Vamos começar pela Tunísia, que foi o primeiro país que teve revoltas, né? Foi o primeiro país que, por meio do Facebook, começou a ter algumas revoltas aí da população. Então o que aconteceu, pessoal? Na Tunísia, as pessoas se organizaram pela internet, organizaram pequenos protestos no centro da cidade, que acabaram por virar grandes protestos, grandes manifestações populares. E houve por determinado tempo, a gente vê essa notícia aqui do G1, é de 14/1. E houve por determinado tempo muitos protestos ali na Tunísia, né? E no final disso, nessa época não era tão noticiado ainda isso, mas já era noticiado pela mídia. E então conseguiu a população, por meio dos protestos, derrubar o presidente Ben Ali, tá? E o regime dele durou 23 anos. Então esse foi o primeiro país, Tunísia, a derrubar o seu presidente por manifestações populares. Pessoal, então os outros países na verdade foram incentivados por esse sucesso que a população obteve nessas manifestações, ok? E foram todas feitas em praça pública, tá? Aqui, nosso próximo slide. Depois da Tunísia, pessoal, o próximo país que teve em evidência aí foi o Egito. Egito, como a gente já ouviu muito falar, o seu presidente era o ditador Hosni Mubarak, aquele carequinha, né? E aconteceram revoltas 18 dias, né? 18 dias de revoltas lá no Egito.
Tá, pessoal? Dados importantes. O Hosni Mubarak estava há 30 anos no poder. Houve muita resistência, pessoal, para que ele pudesse sair do poder. Ele se recusou várias vezes. Em certos momentos deu até a entender que realmente não sairia de maneira alguma, mas começou a haver uma manifestação. Nesse momento começou a haver uma manifestação política internacional. Então realmente o presidente teve que ceder, porque ele teve seus bens congelados, o pessoal internacional aí, né, o pessoal dos Estados Unidos, o Barack Obama, a comunidade europeia manifestou-se contra, e ele acabou tendo que sair do poder depois de 18 dias de protesto. Aí, né? O que aconteceu depois? As Forças Armadas assumiram o poder, né? Atualmente o país está passando por esse processo de democratização, e a previsão para o segundo semestre desse ano, 2011, que aconteçam eleições organizadas pelas Forças Armadas. Me parece que já foram formados os partidos, né? Já está tudo caminhando para a democratização. Aqui a gente tem a população comemorando a praça pública, como foi feito tudo sempre, tá, pessoal? Líbia e Síria. Pessoal, vamos começar a falar desses dois países aqui agora, tá? Pau fechou de vez. Por quê? Aqui o governo começou a atacar a população com armas, né? Então o governo, usando de sua força, de suas forças armadas, de todo o seu poder de fogo, começou a atacar a população de forma covarde, né? E aí sim a mídia começou a dar grande destaque a esse caso, principalmente por causa da Líbia, que eu falei lá atrás para vocês, que é o principal foco da nossa conversa aqui. Vamos entender um pouquinho da crise da Líbia aqui então, tá? Pessoal, o Muammar Gaddafi, ele é o presidente que mais ficou no poder, né? Eu falei para vocês lá já o período, e no começo ele falou assim, ele ainda permanece no poder, tá? É importante saber disso. Muammar Gaddafi, o presidente da Líbia, ele falou assim no começo: eu só saio morto, serei um mártir. Então ele dá a entender que realmente não sairia, e não saiu até hoje, né? E os Estados Unidos congelaram os bens, começaram a criticar muito isso, né? E chegou-se ao consenso lá depois, a OTAN, que é o Organizado do Atlântico Norte, né? Começou a manifestar-se contra Muammar Gaddafi, né? Então a OTAN realmente fez invasões, e a gente tem acompanhado aí nos noticiários que tem tentado realmente matar o presidente Muammar Gaddafi, né? Bom, nosso tempo tá curto aqui, pessoal. Vamos pro próximo aqui. Olha o mapa da Líbia aqui, ó. Esse aqui é o mapa da Líbia, tá? Então a gente vê aqui, ó, as principais cidades que vem se falando: Benghazi, Brega, Trípoli. Essas são as três principais, tá? Então acontece o seguinte, pessoal: nessa parte direita do mapa, os rebeldes estão sob domínio, né? Estão dominando essa parte do país aqui. Na parte esquerda aqui o governo ainda domina. Vocês podem ver que é bem perto do mar essa faixa aqui onde há os conflitos, né? Aqui alguns dados, se vocês quiserem dar uma olhada sobre a Líbia, é importante, tá? População apenas de 6 milhões de pessoas. E esse território, pessoal, vem havendo constantes ataques a cidades para ver quem realmente vai ficar com o domínio da cidade. Então já aconteceu várias posses e várias retomadas dessas cidades aqui, tá? E pessoal, depois veio a Síria. O presidente da Síria. Quem é, Fernando? Bashar al-Assad, tá? Esse é o presidente da Síria. Pode cair na prova aí. Ele teve seus bens congelados também, né, pela comunidade internacional. E seguindo o exemplo da Líbia e da Síria, o Iêmen também vem com manifestações muito violentas, tá? E pessoal, basicamente é isso que vem acontecendo no Oriente Médio. Infelizmente, como o vídeo é curto, eu não consigo passar tudo para vocês, tá? Mas vão atrás dessas notícias. Eu acho que esse foi um bom resumo que a gente conseguiu. Vamos fazer um resumo de tudo agora que eu falei? Vamos aqui, ó, para o nosso último slide. Resumo, tá? Então, resumo para vocês, pessoal, o que está acontecendo. Esse evento se chama Revolta Árabe, ou podemos chamar ainda de Primavera Árabe. Os principais países são Egito, Líbia e Síria. Originaram-se da internet, todos esses protestos. Há muita violência, né, por parte do governo, por parte da população também. E vai ser tema de vestibular, pessoal. Isso aqui é tema importante. A gente tem que estudar, dar uma olhadinha nisso, tá?
Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês, tenha contribuído com o conhecimento de vocês para provas. E aqui o que eu passei foi o básico desse tema que é tão longo, né, que a gente pode falar tanto, né? Pessoal, fiquem com Deus então. Aqui termina mais uma aula, meu telefone está tocando por aqui. Atualidades para provas. Até a próxima.